Influenciador Douglas Santos expõe áudios homofóbicos que recebeu do próprio pai no Dia dos Pais. Eu fiquei sabendo que você foi lá com o macho lá seu lá. Entendeu? Então você fica ligeiro, porque é o seguinte: se você vir de boa, beleza, só você, aqui em Paribuna, eu aceito. Mas se você vir com seu macho e qualquer um dos meus amigos falar pra mim que você tá aqui em Paribuna e tá com seu macho, velho, vou cobrir vocês dois no pau, velho. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal e deixando um like nesse vídeo, que isso ajuda bastante aqui. E por aqui eu falo sobre pautas LGBTs e saúde também, então já ativa as notificações para não perder os próximos vídeos também. Eu não sei se vocês viram o vídeo que o Douglas fez expondo o áudio que ele recebeu do seu pai no Dia dos Pais, né? Mas muitos de nós LGBTs não temos uma boa relação com a nossa família, né? Alguns têm uma boa relação com o pai ou com a mãe, ou com nenhum dos dois, mas nós não podemos normalizar esse tipo de situação, porque eu acredito que muitos de nós já passamos por situações parecidas como essa, ou pior ainda, chegou a acontecer agressão, e muitos de nós não procuramos ajuda porque não sabia como procurar, ou quando foi procurar, não teve a ajuda necessária, né? E muitas pessoas ainda têm aquele sentimento, mas é minha família, é meu pai, é minha mãe, como é que eu vou procurar uma ajuda policial, ou prestar uma queixa, um BO? Isso vai passar, mas gente, na maioria das vezes, nunca passa, ou só acaba quando acontece uma tragédia, né? E a raiva que me dá é que muitas pessoas ainda têm coragem, a cara de pau de dizer assim, mas não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, mesmo assim é o seu pai, mesmo assim é a sua mãe. Não cabe mais esse tipo de fala, né? Porque até mesmo a gente se cobra. Por exemplo, eu me cobrei muito tempo tentando fazer com que a minha família me aceitasse em casa e me tratasse bem, minimamente bem, e conversasse comigo, mas isso não acontecia. E eu achava que o problema era eu, que eu era o errado, que eu tinha algum erro. Só que não é bem assim. Até que a gente entenda isso, até que a gente se liberte desse sentimento de a gente achar que a gente vai depender da nossa família de sangue, é muito sofredor. E enquanto meu pai me tratava com homofobia e com agressões, a minha mãe de um lado e a minha família do outro lado, meus parentes diziam que eu precisava respeitar ele porque ele era o meu pai e que ele havia me alimentado e me sustentado até ali. Sendo que isso é uma obrigação mínima dele, né? Se ele não quisesse ter essas obrigações, ele teria se prevenido e não teria ter tido filhos, né? Então não, eu não devo aceitar esse tipo de situação só porque é meu pai ou minha mãe. Nós não nascemos para agradar ou para preencher expectativas deles. Nós nascemos para viver e sermos felizes como a gente nasceu, né? Do jeito que a gente é. E aí cabe a eles apoiar a gente e dar a devida atenção e carinho que os filhos merecem, né? Não é só comida e casa. A gente precisa de muito mais. Mas falando do caso de Douglas, que repercutiu aí na internet, né? Até mesmo porque ele postou no Dia dos Pais, então foi algo bem chocante mesmo, né? Ele fez uma publicação no seu Instagram, né? Onde ele revelou a sua intenção de registrar um boletim de ocorrência contra o seu próprio pai após receber áudios que contêm ameaças explícitas à violência, né? No áudio, o pai de Douglas, em um tom claramente ameaçador, afirmou que agrediria ele, junto com seu companheiro, caso encontrassem os dois na cidade onde ele reside. Vai passar o vídeo aí pra vocês ouvirem o relato dele. Eu fiquei sabendo que você foi lá com o macho lá seu lá. Entendeu? Então você fica ligeiro, porque é o seguinte: se você vir de boa, beleza, só você, aqui em Paribuna, eu aceito. Mas se você vir com seu macho e qualquer um dos meus amigos falar pra mim que você tá aqui em Paribuna e tá com seu macho, velho, vou cobrir vocês dois no pau, velho. Cansei de ser ameaçado pelo meu pai. Vou estar indo amanhã na delegacia, mostrar todas as mensagens, todos os áudios que ele me mandou. Meu pai não mandou só essa mensagem, mas outras. Já faz mais de 5 meses que eu não converso com meu pai porque ele não me aceita, não me respeita. Ele proibiu de levar o Lucas na minha cidade, sendo que ele não tem nenhum direito. Eu tenho um sonho de ter uma casa na roça. Eu cresci lá, eu tenho um carinho enorme e agora até o Lucas tá com medo de ir pra lá. Hoje é Dia dos Pais. Eu fiquei um pouquinho pra baixo porque é a primeira vez que eu não tô passando com meu pai. Eu sempre estava presente nesse dia com ele. E quando eu vi a mensagem dele, eu fiquei um pouquinho feliz, falei, caramba, meu pai mandou mensagem pra mim. Mas não, era ele querendo arrumar uma briga e tentando entender o porquê ele está agindo desse jeito. Meu pai tem 3 filhos, 2 não conversa com ele. Eu levei o Lucas pra roça, mas ele nem acabou ficando na casa. Eu já sabia que o meu pai não queria que eu levasse ninguém lá. Tanto que a gente passou o dia inteiro fora de casa. Eu acabei levando ele também pra conhecer minha família, minha mãe. A coisa que ele pensa é que por mais que ele seja meu pai, ele vai sempre mandar em mim. Porque quando eu morava com ele sempre tinha que estar no controle da minha vida. E fora que ele nunca me apoiou no meu trabalho. Ele queria que a minha vida fosse trabalhar, ter uma mulher, casar, ter filho, sustentar a casa enquanto a mulher cuida da casa. O que eu tô vivendo e realizando hoje é o sonho do Douglas quando ele tinha 10 anos de idade. E eu não vou deixar ele estragar tudo isso. Pedir pra ele se tratar, procurar ajuda, porque isso não é normal. Homofobia é crime. Não é porque ele é meu pai que eu vou passar um pano. O que digo é, seja feliz, vá em busca de sua felicidade. Não dê ouvido à opinião dos outros. E nunca desista de nada na sua vida. E eu só queria que meu pai fosse um pai. Mas, pelo menos eu tenho o Lucas, tenho minha mãe, minhas tias, meus irmãos e outras pessoas
tanto que eu amo. E após esse áudio que ele recebeu, ele anunciou que tomará todas as medidas legais necessárias para garantir a sua segurança e a segurança do seu companheiro, né? O influenciador confirmou na manhã da segunda-feira, no dia 12/8, que já estava caminhando à delegacia para formalizar a queixa contra o seu pai e demonstrou que está decidido a não deixar esse caso impune. E é isso que a gente deve fazer, que todos nós deveríamos fazer. E foi muito massa ele ter postado isso e falado isso para que a gente possa também criar essa coragem de procurar os nossos direitos, de procurar ajuda, para que a gente não viva mais em situação onde não cabe mais a gente, né? Bom, o vídeo não era pra ser sobre mim, mas ali tem uma parte que o pai dele diz que se os amigos dele encontrarem ele com um companheiro e avisar pra ele, ele vai cobrir os dois de porrada, né? E isso já aconteceu comigo, como por exemplo, a minha mãe uma vez ela disse que se ela me encontrasse com algum companheiro meu na rua, era melhor que eu não falasse com ela. E os meus pais descobriram que eu era LGBT por conta disso, porque o amigo do meu pai me viu dando um abraço em um rapaz no ponto de ônibus e foi lá e contou pra ele. E aí ele veio me perguntar dentro de um carro, em meio a uma viagem, na frente de todos os meus irmãos, se isso era verdade e se eu era gay. E todos nós, LGBTs, temos uma história parecida para compartilhar, né? E quanto mais a gente consegue compartilhar isso, ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação a enxergar que aquilo dali não é algo que deve acontecer, né? Porque mesmo antes do meu pai perguntar se eu era gay, porque o amigo dele me viu beijando um cara no ponto de ônibus, já tinha acontecido situações de homofobia em casa e eu não conseguia interpretar aquilo, não conseguia entender aquilo, né? Como, por exemplo, uma vez meu pai disse assim, ai, daqui uns dias você vai estar com um brinco na orelha e rodeado de arruma de viado andando com você. Resultado, eu, na minha adolescência, não tive basicamente nenhum amigo LGBT, porque eu morava com os meus pais e eu não conseguia ter essa proximidade com pessoas LGBTs por conta do preconceito deles e até mesmo porque eu tentava me afastar das pessoas LGBTs para não me aproximar deles, para que eu não tivesse problemas em casa. Chegou a um ponto que, tipo, eu morava muito próximo da praia, a casa dos meus pais, e era Réveillon. E uma amiga minha do interior, que tinha vindo pra cá, pra capital, pra passar o Réveillon, que ia ter um evento na praia. Eu falei, não, vamos passar lá em casa, a gente deixa a mochila lá em casa e a gente vai pra praia. Só porque a gente passou pra deixar a mochila, eles perceberam que era ela lésbica, enfim, e colocaram ela pra fora de casa. Ou seja, eu não poderia realmente ter contato nenhum com pessoas LGBTs ou que parecessem minimamente que fossem LGBTs. Uma vez eu ia pra um evento de cosplay. E aí, uma amiga da minha mãe falou pra minha mãe que o rapaz que eu ia pra esse evento de cosplay era gay. E aí ela me impediu de ir pra esse evento, sendo que eu já tinha me organizado, que eu já tinha comprado roupa e tudo mais pra ir pra esse evento. Então assim, a gente sofre esse preconceito, essa homofobia dentro de casa o tempo inteiro e nem sempre a gente consegue interpretar que aquilo é uma homofobia, que aquilo é porque nós somos pessoas LGBTs. Mas a gente aceita na maioria das vezes porque é os nossos pais, porque as pessoas sempre dizem, ah, você tem que respeitar os seus pais e blá, barará. Tipo, não cabe mais esse tipo de fala, né? E comigo não foi só isso que aconteceu. Chegou a acontecer episódios de agressão também, né? E que na maioria das vezes acontecia até na rua da minha casa. Os vizinhos viam, as pessoas viam e não ajudavam. E quando eu ligava pro policial falando o que tinha acontecido, na maioria das vezes eles nem chegavam até o meu endereço. E na única vez que chegou foi quando foi uma das vezes que eu saí de casa, né? Porque eu já tinha saído de casa algumas vezes e retornado, porque eu não conseguia me manter fora de casa. E daí nesse dia o meu pai me agrediu, jogou coisas pesadas em cima de mim e tudo mais. E aí eu liguei pra polícia e a polícia foi nesse dia. Porém, quando chegou lá na porta de casa, a minha mãe disse que era mentira, que eu estava causando problemas e que aquilo era só um problema de família. Eles acreditaram, só ficaram lá até que eu conseguisse pegar a minha roupa e sair, porque na época eu tinha uma moto, uma Shinerai, e meu pai não queria deixar eu sair com ela e com minhas roupas. Então, tipo assim, eu tava saindo de casa, literalmente, porque eu não aguentava mais viver naquela situação, onde eu nem podia nem estudar, porque eu saía de casa 5 da manhã, ia pro trabalho, e daí quando eu voltava do trabalho, na verdade nem voltava do trabalho, eu tinha dias que eu ia direto do trabalho pra faculdade já. E aí eu já chegava da faculdade umas 11 horas, 11 e meia da noite, ou seja, eu saía às 5 da manhã, chegava às 11 e meia da noite. O único horário que eu tinha para estudar era das 11 e meia da noite até as 5 da manhã do outro dia. Senão eu ia perder matéria, ia perder minha bolsa, ia reprovar, ia tirar nota ruim. E eu me preocupava com isso, né? Óbvio. E daí, quando eu chegava da faculdade, que eu queria revisar um assunto, que eu queria ligar a luz para ler um livro ou ler um assunto no computador, eu não podia nem fazer isso. Sendo que eu já trabalhava desde os 14, ajudava com despesas em casa e tudo mais, eu pagava meus estudos, todos os custos era eu. Eu basicamente nunca precisei que meus pais comprassem uma roupa pra mim, porque tipo, aos 14 anos eu já trabalhava, comprava coisas pra mim e pra minha irmã mais velha, que não trabalhava ainda. Claro que quando eu era criança eu precisava, mas é aquilo que eu disse,
É uma obrigação mínima dos pais fazer isso. Então, assim, se o seu filho está tentando melhorar a sua vida, estudando e trabalhando, e você não consegue incentivar ele nem a estudar, é complicado, né? E quem sabe se naquela época eu tivesse um mínimo de informação, de conhecimento de como procurar ajuda, de como procurar os meus direitos, eu poderia ter tido uma adolescência melhor, né? Mas enfim, estamos vivendo, né, com alguns traumas, com alguns problemas, mas a gente vai tratando isso na terapia. E não é só eu que tenho, né? Muitos de nós LGBTs na vida adulta temos diversos problemas que foram desenvolvidos por conta da nossa infância ou da nossa adolescência, dos traumas que a gente sofria em casa, dos problemas que a gente tinha em casa com a nossa família. E na maioria das vezes a gente não sabe que várias complicações que a gente tem na nossa vida adulta de saúde mental é por conta dessas questões que a gente já passou e que às vezes ainda está sendo superada em muitas pessoas, né? E que muita gente que pode até estar vendo esse vídeo agora está conseguindo compreender agora que passa por situações parecidas como essa, ou que já passou, e que às vezes, né, tem até questões que ainda estão sendo tratadas aí dentro de você, por exemplo. Mas a única coisa que a gente não pode deixar acontecer é aceitar esse tipo de situação e achar que um dia isso vai mudar. Porque, por exemplo, experiência pessoal minha, esses problemas meu aconteceu com os meus pais há uns 5 a 6 anos atrás. E a gente ficou sem contato, sei lá, uns 4 anos, e o nosso contato era bem pouco. Agora, recente, quando a gente voltou a se falar o mínimo possível, a minha avó faleceu e a gente foi pro velório dela. E daí, no caminho do velório pra casa, eu aceitei uma carona deles, porque o velório foi no interior, eu moro na capital. E daí eu falei, não, vou voltar com vocês, no carro de vocês, porque até então eu iria voltar de ônibus. Eu fui de ônibus sozinho e ia voltar sozinho. No caminho, o velório lá, que a gente saiu do cemitério que tava indo pra casa, eles começaram a discutir no carro. Ele começou a discutir com ela. E eu falei, poxa, não cabe discutir agora, a gente acabou de sair do velório e tá todo mundo mal, não precisa discutir sobre algo que não faz sentido agora. E ele mandou eu procurar meu lugar, falou que eu era um monstro, começou a brigar comigo e acabou que eu saí do carro, na BR, pra pegar um ônibus pra voltar pra casa. Eu tinha acabado de sair do velório da minha avó, estava todo mundo mal, era de noite e eu tive que descer do carro pra pegar um ônibus. Então, assim, nunca vai haver o respeito. Se não tem o respeito mútuo das duas partes, nunca vai haver o respeito. Então, não adianta você ficar esperando, ai, que ele vai mudar, ai, que ela vai melhorar, ai, que eles vão me aceitar, porque às vezes não vai e tá tudo bem. Porque família não é só aquela que é de sangue, família não é aquela que você nasce também, né? Família é aquela que te acolhe, família é aquela que te aceita também. Você pode construir a sua família, você pode construir o seu espaço. A gente não precisa depender da nossa família ali paterna a vida inteira. Demorou muito para que eu aprendesse isso, porque eu era uma pessoa muito apegada à minha família. Até então eu queria que eu me formasse, que eu tivesse uma estabilidade financeira e tudo mais, que eu ajudasse os meus pais, que eu ajudasse os meus irmãos também, mas nem tudo depende só de mim. As minhas escolhas é uma deles. São outras, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, que tenham aprendido que vocês não precisam se reduzir para caber em lugar nenhum. Eu agradeço também quem chegou até aqui, que ficou me ouvindo esse tempo inteiro, né? Então, se você ouviu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui que me ajuda muito pra gente compartilhar aqui as nossas experiências também, né? Não se esquece de deixar um like também no vídeo, que isso vai ajudar demais aqui no canal, e se inscrever, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos também. E, gente, eu tô quase começando a monetizar aqui o meu canal e ganhar um dinheirinho aqui com os vídeos que eu faço, que dá o maior trabalho, não parece, mas é. Eu acordei hoje 4 horas da manhã e agora é 7 horas, tô finalizando esse vídeo agora. Então peço pra você aí que tá vendo esse vídeo, realmente deixe seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso vai ajudar muito aqui aos vídeos serem mais entregues e eu completar logo essas horas aí pra monetizar e conseguir um retornozinho aí com o meu trabalho. E agora tem também a aba de membros aqui no canal, onde você pode contribuir aí com ajuda mensal. Tem várias categorias lá onde você pode escolher o valor que você pode contribuir. E além disso, em todos os vídeos eu deixo na descrição um e-mail, onde é também o meu Pix, que você pode mandar qualquer contribuição ali para me ajudar também. Me acompanha lá nas redes sociais também pra gente ter um contato mais íntimo e eu saber o que vocês querem assistir aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, viu? E deixar um like, que isso vai ajudar muito aqui nesse vídeo. Um cheiro e até o próximo.